Bom dia, queridos irmãos, bom dia, povo pibarguense. Que bom estarmos juntos novamente nessa manhã. Verdade. Né, Diego? Muito bom mesmo. A cada encontro tem sido assim maravilhoso essa troca, né? Como é bom a gente compartilhar a palavra do Senhor. E eu queria assim fazer um desafio, queridos. Você que está nos assistindo, nós parabenizamos primeiramente vocês, né, que estão aqui dedicando esse tempo, né, de estudo da palavra, e vocês, aqueles que ainda não estão participando desse momento, dessa troca, nesse momento da EBD, às 9 horas da manhã, a gente gostaria de desafiar você a dedicar esse tempo ao Senhor. Eu tenho aprendido que o princípio da honra, como é bom, né? Como é importante a gente honrar o Senhor com o nosso tempo. Quando a gente dedica esse tempo ao Senhor. Porque nesse tempo que a gente tem vivido, né, Diego, como é difícil a gente, assim, manter um hábito. Acho que a grande palavra foi o hábito. Como é que a gente consegue manter um hábito, uma sequência, uma rotina nesse meio, nessa vida tão agitada que a gente parar aquele momento e pensar unicamente no Senhor. Exatamente. Fazer o nosso devocional. Esse devocional, esse tempo de estudo da palavra. Então, queridos, se vocês não têm dedicado esse tempo às 9 horas da manhã, nós queremos encorajar você a dedicar esse tempo, né, para estar sendo ministrado, recebendo o ensino da palavra, né, e dedicando realmente a sua manhã, né, essa parte da sua manhã ao Senhor, para que quando a gente possa assim, retornar presencialmente, né, Diego, a gente possa ter aqui os nossos alunos, né, em peso na EBD e vivendo realmente esse tempo, né, de edificação na palavra do Senhor. E hoje a gente vai dar continuidade, né, à carta, né, segunda carta de Paulo a Timóteo. Isso. E o tema da aula de hoje é permanecer no Evangelho. Acho que é o grande desafio dos dias de hoje, né? Permanecer. Você continuar firme, porque quando veio a pandemia, parece que deu um baque em todo mundo. E se a gente não permanecer firme nos caminhos trilhados pelo Senhor, a gente acaba se desviando, porque a gente acaba meio que esquecendo de Cristo. Então, acho que uma das grandes mensagens dessa lição é como permanecer nesse caminho, nesse tempo. Acho que é o principal. E o que me chama muita atenção logo no início da lição, né, é que a lição apresenta para nós o contexto em que Paulo estava vivendo, no qual ele escreveu essa carta a Timóteo, que foi justamente de dentro da prisão. Então, o próprio contexto que Paulo estava vivendo dentro de uma prisão, escrevendo essas cartas, né, a Timóteo, já nos mostra como que foi esse caminho de perseverança do apóstolo Paulo no Evangelho. Sim. Porque foi assim justamente, né, que ele encerrou a sua carreira. Verdade. Numa prisão. Imagina só, a gente como cristão ter essa perspectiva, né, do Evangelho, de encerrar a nossa carreira, né, mesmo que privados de tantas coisas, né, como Paulo estava aqui numa prisão, mas sendo fiel ao Senhor, né, realmente amando, né, e dedicando realmente a nossa vida, né, a esse Evangelho. Acho que é literalmente aquela frase do combatendo o bom combate. Combatendo o bom você combate. Chegar no final, você saber que você trilhou um caminho, você guerreou e você chegou lá e você conseguiu ver o fruto do seu trabalho. Eu acho que é um dos grandes marcos de Paulo é isso. É ver que o trabalho dele em pregar o Evangelho não foi em vão. É verdade. E a preocupação de Paulo nesse contexto aqui também era justamente de instruir Timóteo a não somente que ele permanecesse, mas que ele pudesse preparar uma igreja que permanecesse no Evangelho. Então, né, e o Evangelho que Paulo apresenta para Timóteo é justamente esse Evangelho, né, de renúncia, de entrega, né, de toda uma vida, né, que Paulo construiu no Evangelho e que deixou esse legado para nós, né, de pagar esse preço. Até mesmo porque também se a gente analisar as outras lições, Timóteo era muito novo. Havia essa necessidade de ter essa experiência junto com Paulo, até com o próprio amadurecimento do ministério dele. A gente sabe que o próprio Paulo fala e cita diversas vezes algumas fraquezas, alguns defeitos de Timóteo, que Timóteo deveria reavaliar, mas ao mesmo tempo que ele identifica um defeito, ele mostra uma qualidade, ele exalta essa qualidade, ele fala que essa qualidade é uma ferramenta para a expansão do Evangelho. Então acho que isso também é muito interessante em Paulo, porque muitas das vezes a gente quer permanecer no Evangelho, mas os nossos pecados às vezes nos arrastam. E quando Paulo mostra isso a Timóteo, um pouco da fraqueza dele, olha, você é muito novo, mas ao mesmo tempo você tem força, você tem fé. Então eu acho que isso vai aumentando também isso em Timóteo, sabe? Que eu mesmo assim eu posso conseguir, eu posso perseverar, entendeu? Até porque não é na nossa força, né? Não é. Então, é isso que eu acho lindo no Evangelho. É que o Evangelho não esconde as nossas fraquezas, mas justamente nos revela um Evangelho de poder, né? Que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Verdade. E faz com que realmente a gente permaneça. Então vamos lá, né, Diego? O nosso primeiro tópico, né?
E a lição nos apresenta o primeiro tópico assim: enfrentando tempos difíceis nos últimos dias. E estudando aqui a lição, eu li, né, você também deve ter estudado, com certeza, que essa expressão tempos difíceis, os últimos dias, ela muitas vezes ela é aplicada se referindo a um tempo futuro, como se esses tempos difíceis, né, dos últimos dias estivessem reservados para os últimos acontecimentos, né, do Apocalipse, né, para o retorno de Cristo. Só que, na verdade, esses últimos dias já foram inaugurados quando Jesus iniciou o seu ministério aqui, terreno, né? Quando lá em Atos 2, né, o apóstolo Pedro, ele apresenta para nós o que aconteceu no Pentecoste, dizendo que isto é aquilo, não é, que o profeta Joel declarou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito, e isso se cumpriu durante, né, a igreja primitiva, né, naquele contexto já. Então, esses últimos dias nós já estamos vivendo, igreja. Esses últimos dias não se referem somente a um acontecimento futuro, apocalíptico, mas nós já estamos vivendo na igreja dos últimos dias. A gente costuma associar muito os últimos dias à questão do Apocalipse, do livro de Apocalipse, mas o próprio Mateus 24 fala do princípio das dores, aquela questão de Sim. pai contra filho, Sim. filho contra pai. Então, às vezes, a gente Bem acha, lembrado. não, só no último dia vai acontecer isso. Não, isso já acontece. Infelizmente, a gente vê isso hoje em dia. E isso é só uma prova, é um ponto de que realmente o fim está chegando. Sim. A gente sabe que existe um fim, a gente sabe que vai existir uma consumação de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, Paulo trilha isso com Timóteo de uma forma bem leve, mostrando para ele que, na verdade, o futuro começa um pouco a se espelhar agora. Se a gente não começar a cuidar agora, o futuro chega, e às vezes chega até um pouco mais rápido. Então, quando ele fala isso dos últimos dias, eu fiquei muito atentado para isso. Eu pensei assim, poxa, às vezes a gente acha, não vou me preocupar, com o Apocalipse está longe. Mas às vezes a gente não começa a perceber os pequenos sinais. E a Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu fico muito com isso na cabeça. Eu tenho que buscar Deus enquanto eu posso achá-lo. Porque depois que a gente perde alguma coisa, fica meio difícil de encontrar. Entendeu? Então eu acho assim, foi um ponto principal. Segundo Timóteo 3:1, Paulo falar sobre isso, essa questão dos últimos dias. Porque muitas pessoas ainda estão associando, não, vai no futuro, ainda está muito longe, não está acontecendo nada, isso não mudou. E a gente começa a vivenciar isso hoje. E nos torna até um pouco acomodados. Sim. Quando a gente tem essa perspectiva de que isso é algo para a igreja dos últimos dias, como se a gente não tivesse responsabilidade no tempo que a gente está vivendo, né? E até mesmo de viver o evangelho de uma forma muito mais radical, entre aspas, né? Mas com muito mais profundidade. Sim. Saindo dessa superficialidade, porque a igreja dos últimos dias, que somos nós já, nós precisamos ser uma igreja que está preparada para enfrentar esse tempo. Né? E se o evangelho que a gente está vivendo não é o evangelho verdadeiro, como as outras lições a gente tem sido, né, ministrados até aqui, aguardar esse evangelho verdadeiro, se nós não estivermos edificados nesse evangelho verdadeiro, nós não vamos resistir a esse tempo. Porque as pessoas realmente elas só permanecem naquilo que elas foram firmadas. É o mesmo exemplo se a gente pegar uma criança. A Bíblia diz, instrua o seu filho, ensine o seu filho, desde pequeno. Porque quando ele crescer, ele sabe o caminho. Então é difícil ele se desviar. Sim, tem um fundamento. Ele tem um fundamento forte. Então forte. eu acho que quando você permanecer no Evangelho, é porque você teve um Evangelho sadio, você aprendeu o Evangelho e você não consegue sair dele, porque você sabe a palavra. Você permanece naquilo que é verdadeiro, naquilo que você foi instruído. Eu acho que a grande questão também é você ser instruído no Evangelho. Sim. Às vezes as pessoas aceitam pela emoção, pelo momento, pelas luzes e tudo mais, mas não permanece, porque ela não está enraizada. É verdade. Não está alicerçada no Evangelho. Ela viu só um vislumbre, alguma coisa, e achou que era aquilo. E, na verdade, eu penso muito nisso. Quando eu leio muito Timóteo, eu penso muito num pai orientando um filho, que era basicamente isso. Paulo era um pai para Timóteo, então eu penso muito nisso. E eu tento analisar sempre nessa perspectiva. Entendeu? E quando Paulo fala dos dias maus, ele quer preparar o filho porque eu não vou estar aqui. Eu já sou idoso, eu já estou terminando de combater meu bom combate, não quer mais continuar você. Então eu quero que você tenha um futuro em que a palavra de Deus tenha ficado no seu coração. O que eu te ensinei tenha permanecido em você.
Entendeu? Eu acho que é um ponto importante Sim. dessa lição é isso. E interessante aqui que nesse primeiro tópico, né? Aliás, no segundo tópico já, os homens maus são descritos. E a gente vai lá, né, para 2 Timóteo 3, a partir do versículo 2. Né? Vamos lá para a palavra. E ele descreve quem são esses homens maus. 2 Timóteo 3, versículo 2, a palavra do Senhor vai nos dar essa descrição. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Então é interessante aqui, Diego, que apesar de o texto estar se referindo, né? O título está assim, a impiedade dos últimos dias. E conforme a gente falou, esses últimos dias, eles já são os dias que nós estamos vivendo. Sim. Então, essa descrição que Paulo traz aqui não quer dizer que os homens passarão a ser assim, né? Dessa forma, com todas essas qualificações aqui. Mas os homens sempre foram assim. E infelizmente continuam sendo. Desde os tempos de Noé, quando Deus, né, se arrependeu de ter feito a humanidade, quando a humanidade estava vivendo um nível de perversidade tão grande a ponto de Deus ter se arrependido, né, de ter criado o homem. Mas a questão é que, nesse tempo que a gente está vivendo, isso vai crescer. Então, a maldade só vai se multiplicar, como diz a palavra do Senhor. Então, a preocupação de Paulo é justamente essa, de preparar, né, Timóteo e a igreja do Senhor para viver num nível maior com o Senhor. Porque se o nível de impiedade vai aumentar, se a maldade vai multiplicar, nós precisamos sair desse nível raso, né? De um evangelho sem profundidade, né? Sem uma vida de consagração ao Senhor, de dependência de Deus, de ter relacionamento com Cristo, para que a gente possa o quê? Não somente suportar, né, as aflições desse tempo, suportar essa maldade, mas realmente de fazer essa luz de Cristo brilhar através da nossa vida. E o interessante também nessa descrição dos homens é que, infelizmente, essas pessoas existem, e a igreja, Timóteo, a congregação, tinha que permanecer perto deles. Sim, sim. Não podia se fazer acepção, não podia se separar. Exatamente. Então, como é que você vai permanecer firme num conjunto, num grupo de pessoas em que Paulo vai descrever todos os detalhes deles e você vê pontos negativos em todos eles? Como é que você consegue permanecer, como é que você vai permanecer firme com a sã doutrina, fazendo o evangelho no meio de homens avarentos, arrogantes, amantes de si mesmo? Ou seja, é quase como se fosse um treinamento para Timóteo ver, olha, você está num lugar que tem pessoas assim, assim e assado. Se você não permanecer firme na palavra, você se desvia e você acaba se tornando um deles. Então, assim, é um ponto primordial quando Paulo define essas pessoas e exemplifica essas pessoas, porque a gente consegue ver realmente os pecados, as pessoas como eram, o perfil das pessoas daquela época e como Timóteo tinha que pastorear e conviver com aquelas pessoas. Exatamente. Então, ou seja, se você não permanecer alicerçado na fé, na rocha firme, aquele vento de tribulações com aquelas pessoas te levam a totalmente oposto do evangelho. Exatamente. Entendeu? E aí tudo aquilo que Paulo vinha construindo, né, com a igreja iria por água abaixo se realmente Timóteo não tivesse firmado sobre uma base sólida, né? Não tivesse realmente vivendo, né, esse evangelho verdadeiro. E, assim, muito importante também frisar, Diego, é que nessa mesma referência aqui, né, de 2 Timóteo 3, no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, ó, além de toda essa descrição dos homens maus, ele apresenta uma outra categoria de pessoas, ó, desses homens, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, afaste-se desses também. E quem são esses? São os falsos religiosos. Né? São os falsos, né, cristãos, né? Aquelas pessoas que estão vivendo realmente o quê? Uma vida de religiosidade.
Uma vida de de aparência, né? aparência. Aparentando ser uma coisa, mas na verdade seu coração está totalmente contaminado. O Exatamente. exterior é santo, o interior é pecado. E assim, isso traz para a gente também um alerta tão grande para a igreja, né, para nós, Sim, para cada um de nós, da forma como a gente tem vivido na presença do Senhor, não apenas diante da igreja, mas na presença de Deus. Porque Paulo aqui coloca os homens ímpios e os religiosos na mesma categoria. no mesmo saco. Ele coloca, né, mesmo pé de Todo mundo igualdade, olha, dentro. afaste-se desses também, porque são farinha do mesmo saco. Então, assim, não é à toa que Jesus bateu fortemente contra a Sim. religiosidade, contra o farisaísmo, né, contra essa hipocrisia de mostrar para as pessoas, né, uma vida de santidade e não ter realmente temor ao Senhor no seu coração, de não ter uma vida, né, de devoção ao Senhor, de colocar fardo sobre as pessoas que nem mesmo eles podem suportar. Então, que a gente possa, né, como igreja do Senhor, buscar essa essência de uma vida firmada na verdade, porque tudo que a gente constrói sobre esse fundamento da verdade permanece, Sim. né? Não somente para a nossa vida, mas para gerações que vão nos seguir, né? A Porque gente vai você deixar um acaba se tornando legado, um legado, uma uma referência. referência. Eu acho o interessante é isso, é você ser lembrado pelo que você é. Poxa, a Beth era aquela irmã, aquela serva valorosa. Ou seja, as pessoas terem o que dizer de você quando você falece. Eu acho que o grande legado que Paulo deixou para Timóteo foi justamente isso, a referência. Entendeu? O que eu aprendi de Paulo, eu estou levando. E o que eu vi de Paulo, eu estou praticando. Ou seja, então, essa referência que Paulo foi na vida de Timóteo, Timóteo com certeza era na vida de outras pessoas. Sim, E eu acho que isso é o interessante também dessa lição, é a gente ver as referências. Como nós estamos sendo referências para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos da igreja. Como é que as outras pessoas nos enxergam? Entendeu? Eu acho que esse é um ponto também assim que a gente deve pensar bastante, refletir bastante nisso. Como eu estou sendo para o meu próximo, como o meu próximo está me vendo? Será que esse permanecer no Evangelho, será que o Evangelho de Cristo está sendo visto em mim, através de mim, aos outros? Ou será que eu estou no mesmo saco de todos eles, aqueles religiosos, aqueles falsos religiosos que estão aquele mesmo cúmulo que Paulo falou? é verdade. E Paulo também dá uma outra descrição desses homens e quanto aos métodos que eles usam. Vamos ver lá no versículo 6. Pode chocar, né, a princípio, mas eu vou esclarecer para os irmãos, né, o termo que Paulo está usando aqui. Paulo faz a seguinte referência lá no versículo 6, né, 2 Timóteo 3, versículo 6. São esses, está se referindo também a esses homens maus, né, e a todos esses Sim. religiosos aí que vivem uma vida de aparência. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. E eu fiquei pensando aqui, por que Paulo usa esse termo, né, de conquistar mulheres instáveis? Parece que está usando um termo ligado até mesmo a questão né, da prostituição, né? Mas eu, aplicando isso a nós como igreja, como noiva do Senhor, a forma, o método como esses homens atuam é justamente de ser uma forma sedutora de ganhar as pessoas. Eles se infiltram nas casas, ou seja, eles conseguem entrar na vida das pessoas, né? Na intimidade delas, a partir das próprias fraquezas, né? Dos desejos dessas pessoas de viverem algo diferente, viver uma Sim. religiosidade diferente, de repente até um evangelho mais fácil, né? Que é atenda às minhas expectativas, Um evangelho mais adaptável a mim, mais entendeu? atraente aquilo que eu tenho como ideal de vida, né? Porque a gente tem vivido nesse tempo, né, que as pessoas realmente elas buscam aquilo que satisfaz a si, né? Então me veio à mente essa ilustração de um amante que se introduz sorrateiramente numa casa, né, em que há ali um compromisso, né, de uma família, e esse amante vem ali e seduz aquela pessoa, né, aquela mulher, como está descrito aqui, e nós, como noiva do Senhor, muitas vezes nos deixamos, às vezes, seduzir, né, por ideologias, né, por um falso evangelho, Sim. por uma teologia que não tem fundamento na Bíblia. Quando eu estava lendo essa parte, me veio muito à mente a questão da serpente no Jardim do Éden. O Éden era um lugar perfeito, havia-se a presença de Deus,
mas ao mesmo tempo também o inimigo espreitava a ponto de fazer a mesma coisa, seduzir Eva, Seduzir. entendeu? A ponto dela pecar, levar Adão a pecar, ou seja, o inimigo estava sorrateiramente lá. Acho que é a mesma referência que Paulo dá um pouco essa questão do homem conquistar essa Sim, mulher sim, volúvel, entendeu? sim. Ela estava lá parada, ele chegou, cantou, explicou, deu uma versão diferente, de uma outra forma, que começou a seduzir ao ponto dela ir e pecar e comer o fruto proibido. Quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando muito nisso. Eu pensei no amante também, nessa questão da conquista, Sim, mas o Espírito Santo me levou muito a pensar na serpente. Porque exatamente. também, se você parar para analisar, o Éden também era um lugar perfeito. Havia a presença de Deus ali constantemente. Mas ao mesmo tempo o inimigo também estava ali. E de uma forma sorrateira, ele conquistou Eva. Não, assim, e distorceu a palavra do Senhor. Ele só Distorceu. colocou um não, assim, mas Deus disse que não poderia comer. Não foi isso que Deus havia dito. Não, não. Deus disse que não morreria, aliás. Isso. Deus disse que poderia comer, mas que morreria. E a serpente foi lá e distorceu. Não, se você pode comer, Você mas não vai você morrer. não vai morrer. Então, assim, às vezes um não, uma vírgula na palavra do Senhor, uma palavra aplicada num contexto, fora de contexto, é uma heresia. Né? Como a gente sempre aprendeu, né? Nos princípios de interpretação da Bíblia, né? Que texto fora de contexto é pretexto para heresia. E quantas heresias a gente tem visto em nosso próprio meio, né? Cristão, né? Evangélico, digamos assim, né? De pessoas que são pregadores da palavra, mas que não têm compromisso com a verdade do evangelho e seduzem pessoas, né? Seja através do evangelho que promete tantas coisas, né? Aqui nesse mundo, mas que exige pouca renúncia, né? É um evangelho de receber, né? E não de dar. E não de dar. É aquele famoso evangelho aquele Teologia da da prosperidade. A gente É. dá, a gente recebe. Porque na verdade as pessoas entendem a Deus como uma caixinha de favores. Eu te dou 2, você me dá 4. Eu te dou 1, você me dá 1. E não é assim, não é essa troca. Deus não é um produto, não é uma coisa, entendeu? Então, ou seja, as pessoas entendem a adoração de uma forma equivocada e acaba pervertendo toda uma palavra, muda o seu bel prazer, aí é onde consegue seduzir um, que seduz outro, que seduz outro, que seduz outro. Quando a gente vê, tá todo mundo perdido. Ou seja, por causa de uma palavra você consegue levar várias pessoas. Agora, quando você permanece naquilo que você foi instruído, aí vai ser diferente. Porque a pessoa que permanece, ela vai ter a base para, acho que você está errado. Discernir e questionar, né? O porquê. Discernir entre o falso e o verdadeiro, né? Porque o joio e o trigo estão lá. Mas para isso a gente precisa conhecer o verdadeiro. Para isso a gente precisa estar aqui, né, estudando a palavra do Senhor, dedicando tempo, né, a esse tempo, a esse momento, né, de compartilhar a palavra e na nossa casa também, né, estudar, meditar, refletir. Que a gente só tem intimidade com aquilo que a gente conhece. Se a gente não tem intimidade com a Bíblia, a gente não vai saber manusear, não vai saber entender. Sim. Se a gente não tem intimidade com um objeto, a gente não vai saber entender esse objeto. Então, quando você consegue ter intimidade, você começa a permanecer, você começa a entender o sentido de permanecer. Porque a questão é, você permanece naquilo que você sabe que é verdadeiro. Porque se não é verdadeiro, você fica hoje e você sai amanhã. É verdade. Aquela instabilidade que existe nas pessoas. E lá no versículo 7, né, do capítulo 3, vamos lá para o versículo 7 e até o 9. Diz assim, né? Eles estão sempre, elas, né? Essas pessoas que ele cita aqui são essas mulheres, né? Que ele usou como uma figura aqui, essas pessoas que são seduzidas, né? Estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então a gente aprende aqui que é uma distinção muito importante entre aprender e conhecer a verdade. Quantas pessoas estão aí, né, sendo instruídas na palavra, até mesmo fazem um seminário, né, teológico, têm um vasto conhecimento bíblico, mas não conhecem a verdade. E Jesus se apresenta para nós como a verdade. Então a gente entende também que a verdade ela vem de um conhecimento, de uma experiência pessoal com Cristo, que Ele Sim. é a verdade. Né? E lá no versículo 9, ele diz assim, o apóstolo Paulo: não irão longe essas pessoas, né?
não irão longe, porém, como no caso daqueles, ele está se referindo aqui no versículo anterior, eu vou ler o versículo 8 para a gente entender melhor. E ele fala assim: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, né, que resistiram a Moisés, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então aqui o apóstolo Paulo já está ensinando para a gente justamente assim, como não permanecer no evangelho. Ele está dizendo, isso aqui é não permanecer no evangelho. São então, exemplos clássicos do que não fazer. Do que não fazer. Então, a gente precisa realmente, nesse tempo, na Igreja do Senhor, buscar do Senhor discernimento para que a gente não venha trilhar um caminho enganoso. E entender também que por mais que eles fizeram, um dia tudo vai ser revelado. Porque a gente vai ser julgado pelas nossas ações. Nós vamos ser questionados por Deus. Por que você fez aquilo? Isso. Né? Então, ou seja, por mais que você tente cobrir, esconder, uma hora a verdade vai vir à tona. Sim. Então, ou seja, quando você está praticando algo que não é correto, uma hora ou outra isso desencadeia alguma coisa. E foi um exemplo muito bom que Paulo citou, essas duas pessoas. Né? E lá no último tópico, Paulo ele apresenta para nós o exemplo, né, do servo do Senhor. Ele diz assim, lá no tópico 3, mas o servo do Senhor é diferente. O tópico 3 está falando justamente sobre esse contraste entre aquele que vive na verdade do Evangelho e aquele que vive, né, nesse Evangelho enganoso. E interessante que lá no subtópico diz assim, siga o exemplo de Paulo. E o versículo 10, vamos lá para o versículo 10, para a gente poder entender melhor esse contexto. Em que Paulo, ele diz assim para Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então aqui Paulo, né, nos versículos de 10 a 13, estabelece esse contraste. Mas o servo do Senhor é diferente. E ser diferente tem dois extremos, ou para o lado bom, né, ou para o lado ruim. Você pode ser um ótimo exemplo ou um péssimo exemplo. E no caso aqui, o que me chama muita atenção, Diego, é como Paulo ele se refere a Timóteo, apresentando um ensino que é seguido não a partir de uma teoria, mas a partir de um relacionamento que ele construiu com Timóteo. Timóteo não seguia apenas os ensinos de Paulo, né, a partir do que Paulo recebeu de Cristo Jesus, mas ele seguia a pessoa de Paulo. Por isso que Paulo pôde dizer, né, para aqueles que estavam ao seu redor, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é um desafio para nós hoje. Será que a gente pode dizer isso para as pessoas hoje? Olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso traz para nós também um peso de responsabilidade, né? Da forma como nós temos vivido esse evangelho. E também é interessante que nesse texto Paulo fala da questão da devoção e da perseguição, porque às vezes as pessoas acham que o evangelho é um evangelho de muita facilidade. Não vou ser perseguido, eu vou ganhar, eu vou receber. E a gente sabe que o evangelho não é isso. O evangelho é confronto e também é uma perseguição. Porque você acaba indo contra muitas das coisas que acontecem nesse mundo, que é considerado certo, mas a gente sabe que é errado. Então, quando você vai de confronto a isso, você acaba sendo perseguido. E Paulo, ele estava naquele momento padecendo pelo evangelho. Sim. Então, o evangelho não era aquilo que muitos pintavam de eu ganho ouro, eu ganho prata, você ganha casa. Existe o sofrimento, existe a devoção.
existe o padecer dessa devoção. Sim. Porque quando você busca permanecer, você paga um preço por isso. É o Evangelho da Cruz. É o Evangelho da Cruz. E o que me chama muita atenção aqui é que Paulo diz que Deus o livrou de todas essas coisas. Como assim, se ele passou por tudo isso? Como que Deus o livrou no sofrimento? E é assim que a gente vive esse Evangelho. Não isento do sofrimento, mas sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus a passar por cada momento de dor, de aflição, assim como nesse tempo a gente tem vivido, a humanidade tem vivido, Sim. com tantas crises, com tanta falta de esperança, com tantas incertezas em relação ao futuro, não livres, não poupados do sofrimento, mas sendo fortalecidos pelo Senhor a suportar o tempo presente, as aflições, e a encorajarmos aqueles, né, que precisam, né, receber essa fé em Cristo Jesus. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós estamos padecendo do mesmo mal. A pandemia ela afetou tanto quem é cristão como quem não é cristão. A diferença é como nós estamos passando por esse processo. E como nós estamos permanecendo nesse processo. Porque o passar, todos nós vamos passar. Isso vai chegar a um fim. E como nós vamos estar após essa pandemia? Como nós sairemos, né, após a pandemia. E para fechar aqui, Diego, da minha parte, né, também vou depois passar a palavra para você, mas da minha parte eu gostaria de encerrar com um versículo que está lá em Apocalipse 2. Deixa eu buscar aqui minha referência, minha colinha. Apocalipse 2:10. Mas é só a referência, porque o texto é bem conhecido de todos nós. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o que me chama a atenção nesse versículo é justamente esse princípio de fidelidade. Deus não diz para nós assim, olha, tenha fé até a morte, seja evangélico até a morte, mas ele está falando aqui de ser fiel, porque é essa característica, né, característica da fidelidade e de uma fidelidade num alto nível, porque ele está falando aqui ser fiel até quando? Até a morte. Então, é uma fidelidade sem limites, é uma fidelidade que está disposta, né, a viver tudo por amor a Cristo Jesus, até a morte, porque a nossa recompensa não está aqui. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então não é um evangelho de facilidade, não é um evangelho de recompensas aqui nesse tempo, embora a gente possa desfrutar de muitas bênçãos do Senhor, não é? Mas a bênção principal mas o nosso alvo é Cristo, né? É verdade. Amém? Só para finalizar, eu acho que foi um tempo enriquecedor. Eu acho que essa lição ela fala muito sobre isso, sobre como a gente permanecer. E é muito interessante as referências que Paulo dá. Eu acho que quando você pegar a sua lição e você destrinchar, você vai entender todo o posicionamento de Paulo sobre isso. E um dos pontos principais é permanecer firme nesses tempos difíceis. Porque os dias maus virão, mas a coroa da vida é a nossa recompensa. Amém. Gostaria de, nesse momento, né, a gente orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo, né, aqui, e que essa palavra possa gerar frutos, né, na nossa vida, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo tão precioso, Pai, de estudo da tua palavra, Senhor Deus, e nós te pedimos nessa hora, Espírito Santo de Deus, traz, Senhor Deus, ao nosso espírito, Senhor Deus, toda revelação, todo fundamento, ó Pai, que o Senhor deseja construir em nós, para que nós possamos, ó Pai, ser realmente esse edifício firmado na rocha que é Cristo Jesus, capaz de suportar, Senhor Deus, todo vento, toda tempestade, assim como o Senhor Jesus diz para nós lá no Evangelho, Senhor Deus, da casa construída sobre a rocha, para que a gente possa permanecer em Ti, Senhor, para que nós possamos também, Senhor Deus, levar outros, ó Pai, a edificarem as suas vidas, ó Pai, nessa verdade, nesse fundamento que é a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo, abençoa todos aqueles que estão nesse tempo também, Senhor Deus, nos acompanhando, dedicando, ó Pai, esse tempo ao Senhor. Nos desperta, Pai, para um compromisso maior com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo, assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, até a próxima.